Olá, pessoal. Na última aula, a gente discutiu o conceito de momento linear e viu que para sistemas isolados, o momento linear total do sistema é conservado. E a gente viu como é que a gente pode usar essa informação para extrair certas informações sobre a evolução do sistema. Na aula de hoje, a gente vai discutir um pouco mais esse conceito de momento linear e vai ver, né, como é que a gente calcula a variação do momento linear no caso em que o sistema não é isolado, certo? Então, no caso de um sistema isolado, que a gente tem aqui, né, que todas as forças que atuam no sistema são forças internas e, portanto, o momento linear total é conservado, né? O exemplo clássico que a gente usou era daqueles dois astronautas, um empurrando o outro. Mas se eu analisar um sistema que não é isolado, por exemplo, um desses corpos aqui, a gente viu que o momento linear não é conservado porque eu tenho justamente uma força externa atuando, né? Então, a definição de um sistema isolado é aquele onde a força externa resultante é nula. Então, vamos, para entender melhor como é que o momento muda quando existem forças externas, vamos voltar para o exemplo dos dois astronautas, certo? Então, no caso dos dois astronautas, a gente analisou o caso em que a gente considerou os dois como um único sistema, e aí a gente viu que o momento era conservado, mas e se eu olhar só para um deles, né, onde a gente tem um sistema não isolado? Né? A gente viu, né, nesse caso, é um caso super simples, a gente assumiu que a força era constante por um certo intervalo de tempo ΔT, né, que era enquanto um astronauta estava empurrando o outro. Nesse caso, a gente viu que essa velocidade final do astronauta A era dado pela aceleração do astronauta vezes o tempo de atuação da força, né? A gente assumiu isso constante, e a aceleração, se eu usar a segunda lei de Newton, é a força sobre a massa do astronauta A. Então, se eu quiser calcular qual é o momento final desse astronauta, isso é ma vezes a velocidade final, e, portanto, vai ser força vezes ΔT. Então, nesse caso, o que eu tenho? Né? Inicialmente, o meu astronauta estava parado, depois ele sai com a velocidade constante VAF. Então, a variação de momento para esse sistema, né, para o astronauta A, que é um sistema não isolado, vai ser justamente o P final menos o inicial, que é zero, e, portanto, vai ser, nesse caso, F ΔT. Então, nesse caso em particular, onde a força é constante, a variação de momento, né, do meu sistema não isolado é igual à força externa vezes ΔT. Tá? Então, nesse caso, é simples determinar a variação de momento. Mas a gente quer discutir um caso mais geral, onde a força pode, por exemplo, não ser constante. Tá? Então, vamos ver o que a gente obteria no caso em que a força não é constante. Para a gente obter isso, a gente pode olhar para a segunda lei de Newton, né? Então, a gente lembra que a força externa resultante, que eu vou chamar simplesmente de força aqui, é massa vezes aceleração, mas aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo. E aí eu vou assumir aqui, por simplicidade, que a massa desse meu sistema, que não é isolado, porque tem uma força externa atuando nele, que essa massa é constante. Tá? Então, eu posso passar ela para dentro da derivada e escrever isso como ddt de m vezes v. Então, olha que a gente consegue reescrever a segunda lei de Newton de uma forma mais interessante, como força é igual a dp dt, onde P é justamente o momento do corpo. Tá? Então, a variação de momento com relação ao tempo é justamente a força. Né? Então, a força nada mais é do que o quanto o momento está variando com relação ao tempo. Tá? E aí, se eu quiser calcular uma variação de momento entre dois instantes de tempo, eu posso integrar essa equação aqui, posso integrar a força no tempo, de um tempo inicial até um tempo final, e do lado direito
eu vou ter justamente dp dt, que nada mais é do que a variação de momento. Então, a gente chega que a variação de momento entre dois instantes de tempo, vou chamar de um instante t0 e tf, nada mais é do que a integral de t0 até tf de f dt. Então, note que aqui a força pode estar variando com o tempo. Se a força for constante, ela sai da integral e eu obtenho aquele resultado que a gente obteve agora há pouco, F vezes ΔT. Então, a variação de momento é dado por essa integral, da força ao longo do tempo. E aí, como essa é uma grandeza importante, a gente define essa integral como um impulso gerado pela força. Então, o impulso nada mais é do que a integral de F dt. Então, esse é o impulso gerado pela força e a variação de momento vai ser justamente o impulso. Então, se eu quiser, no caso em que o meu sistema não é isolado, ou seja, onde o momento está mudando, o momento não é conservado, eu consigo calcular o quanto esse momento vai variar. Eu só preciso calcular o impulso gerado pela força. Às vezes pode ser meio complicado, porque eu tenho que calcular essa integral, mas em princípio a gente sabe como calcular. E note que a gente está fazendo um raciocínio muito parecido com o que a gente fez quando a gente discutiu energia. Então, a gente viu que no caso de energia, a energia mecânica do sistema ia ser conservada se todas as forças fossem conservativas, mas se as forças fossem não conservativas, a gente viu que a variação da energia do sistema era justamente o trabalho dessas forças não conservativas. Aqui a gente obteve um resultado semelhante para o caso de momento linear. Então, a variação do momento linear é igual ao impulso da força externa, da força resultante externa. Se essa força resultante externa for nula, se nenhuma força externa atuar no meu sistema, esse impulso vai ser zero e aí o momento vai ser conservado. Certo? Então, essa é a importância do impulso, ele me dá a variação de momento. E a gente vai ver também que em diversas situações que a gente vai considerar, se eu considerar um intervalo de tempo muito pequeno, o impulso vai ser muito pequeno, porque o impulso é aproximadamente F ΔT. Se o ΔT é bem pequenininho, o impulso vai ser muito pequeno e, portanto, o momento vai ser aproximadamente conservado. Então, a gente vai discutir, principalmente na próxima aula, vários exemplos onde, em princípio, a gente não teria, tecnicamente, conservação de momento, porque existem forças externas atuando, mas se a gente considerar um intervalo de tempo bem curtinho, o impulso gerado por essas forças externas, que vai ser F ΔT, vai ser extremamente pequeno e a gente pode assumir que o momento é conservado. Tá? Então, essa é a importância também de definir o impulso. Tá? Graficamente, também é útil a gente pensar no impulso, pelo menos em uma dimensão, como a integral de f, dessa curva f, em função do tempo. Então, se eu ploto a minha força, e aqui eu estou pensando em uma única dimensão, se eu tiver a força atuando em uma dimensão, o impulso vai ser justamente a área sob essa curva aqui, que é a integral de f dt. E, finalmente, obviamente, se a força for constante, o meu impulso simplifica e ele se passa a ser simplesmente F ΔT. Lembrando que o impulso é uma grandeza vetorial, assim como o momento. Como o impulso me dá a variação de momento, a variação de momento é o vetor, o impulso também tem que ser um vetor. Tá? Então, vamos considerar um caso bem simples aqui, um exemplo bem simples de onde a gente pode determinar esse impulso, só para a gente ver como trabalhar com essas grandezas. Então, imagina que a situação é a seguinte, eu tenho um carro que está se dirigindo em relação a um muro com uma certa velocidade v0, e aí ele bate no muro e é rebatido com uma velocidade v'. Então, ele escapa para trás com uma velocidade v'. E aqui eu posso imaginar que eu estou justamente naquela situação onde eu estou olhando enfim, antes da colisão e depois da colisão, e aí eu quero saber qual que é o impulso gerado pela força de contato com o muro.
tá? Então, a gente sabe que o carro vai ser refletido ou rebatido porque uma força vai ser exercida nele pelo muro. Qual que é o impulso que esse muro gera? Tá? Bom, o impulso, nesse caso, ele é dado pela variação de momento do carro. Então, o momento final do carro, menos o momento inicial. O momento final vai ser a massa do carro vezes V', e o inicial vai ser a massa do carro vezes V0. E aí eu vou assumir um sistema de coordenadas onde o eixo x aqui está para a direita. Então, a minha velocidade V0 vai ser V0 em módulo I chapéu, que está na direção oposta ao eixo x, então é menos V0 I chapéu. O enunciado me diz que V0 é 10 metros por segundo, então isso vai ser menos 10 I chapéu metros por segundo. A velocidade final, que é a V', ela está no lado direito, né? Ela está apontando na direção do meu eixo, então ela vai ser V' I chapéu, e o enunciado me diz que isso vale 2 metros por segundo. Então, isso aqui vai ser 2 I chapéu metros por segundo. Então, o meu impulso, meu vetor impulso, lembrando que isso é um vetor, né? Então, não basta calcular só o módulo dele, eu tenho que dizer onde ele está apontando, né? Ele vai ser a massa do carro, V' menos V0, que vai ser, portanto, a massa do carro. V' é 2, V0 é menos 10, então menos V0 vai estar 2 mais 10. E aí a massa do carro, né? I chapéu, posso esquecer o I chapéu aqui, porque isso é um vetor. A massa do carro é 1,5 toneladas, então isso vai ser 1,5 vezes 12 na direção I chapéu. Então, meu impulso vai ser 18 vezes 10 a terceira quilos metros por segundo. E aqui tem um errinho, né? Porque a massa do carro está em toneladas, é 1,5 toneladas, então se eu escrever isso em quilos, vai ter um 10 a terceira aqui. Tá? Então, esse é o meu impulso, vou pôr um I chapéu aqui, né, porque o impulso é um vetor. Então, esse é o impulso gerado pelo muro. Né? É o muro que faz o carro mudar de velocidade. Estou desprezando aqui o atrito com o chão. Né? Então, o muro que faz o carro mudar de velocidade, e, portanto, aí ele gera esse impulso. Né? Se eu olhar para um instante imediatamente antes e imediatamente depois da colisão, o impulso gerado pela força de atrito, né? A força de atrito também está gerando impulso, porque ela está mudando o momento do carro, né? Mas imediatamente antes e imediatamente depois, a força de atrito é desprezível. O impulso gerado pela força de atrito é desprezível. Né? Mas o impulso gerado pelo muro não, porque ele é instantâneo, ele é praticamente instantâneo. Ele é uma força muito alta que age por um intervalo de tempo muito pequeno, que é só o tempo de colisão e de contato. E aí uma outra pergunta que a gente poderia fazer também é: se eu sei que o tempo de contato com o muro é pequeno, é 0,1 segundos, qual seria a força média que o muro está exercendo no carro? Bom, eu posso aproximar aqui o impulso gerado pelo muro como uma força média vezes o intervalo de tempo. A gente viu que é assim que a gente pode... Essa é uma das maneiras de calcular impulso se eu conheço a força. Né? Nesse caso, eu estou fazendo o caminho reverso. Eu não conheço a força, mas eu conheço o valor do impulso, e eu vou usar ele para calcular a força. Né? Então, a minha força média vai ser aproximadamente o impulso dividido pelo intervalo de tempo que essa força atuou, que é justamente o tempo de contato entre o carro e o muro. Então, é pegar esse número aqui e dividir por 0,1. Então, essa força média vai me dar 18 vezes 10 a 4. Está tudo aqui em SI, né? Então, vai estar em newtons, na direção I chapéu. Então, essa é a força média que o muro, né, que o muro faz no carro.
Tá? Então, a gente viu que usando esses conceitos, a gente consegue calcular, né, ou determinar a relação entre a força que atua no sistema e a variação de momento. Né? Então, para uma força constante, a variação de momento é F delta T. Para uma força, se a força está mudando com o tempo, que acontece em várias situações, eu tenho que fazer aquela integral. Em ambos os casos, a gente chama, né, essa grandeza de impulso. Né? É quanto a força está mudando o momento do corpo. Né? A gente tem que tomar cuidado, porque impulso também é uma palavra que a gente usa coloquialmente, e a gente pensa que impulso a gente está sempre dando velocidade para o corpo. Né? Mas aqui não, aqui impulso pode ser uma variação, por exemplo, negativa de momento, então pode tirar a velocidade do corpo. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai usar os conceitos de conservação de momento e de impulso para discutir diversos exemplos que são bem trabalhados e ver como é que a gente consegue analisar diversos casos que seriam extremamente complicados de serem analisados usando a trajetória do corpo, mas a gente consegue obter alguns resultados usando esses conceitos de momento e impulso. Tá bom? Mas por essa aula era isso. Tchau, tchau.